O ar dentro de um avião tem um cheiro próprio, uma mistura de plástico reciclado, café requentado e a ansiedade silenciosa de 200 almas presas num tubo de metal a 10.000 metros de altura. Naquele voo, o voo 714, o cheiro era diferente. Tinha um toque a mais, algo metálico, como o gosto que fica na boca antes de uma tempestade ou de uma briga feia. Os passageiros sentiam, mesmo sem saber o porquê. Cochichavam sobre o atraso de 40 minutos, sobre o calor na cabine, mas o incômodo era mais profundo. Era um pressentimento coletivo de que a fina camada de cordialidade que nos mantém civilizados estava prestes a se romper. E então ele entrou, discreto, quase invisível. Um boné de beisebol cinza puxado para baixo, uma jaqueta preta simples, fones de ouvido no pescoço. Ele não olhou para os lados, não procurou contato visual. Apenas caminhou pelo corredor com a familiaridade de quem já fez aquilo 1000 vezes, mas com o peso de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ninguém o reconheceu. Para todos ali, ele era apenas mais um. Mais um rosto na multidão, talvez um empresário cansado, um turista voltando para casa. Ele guardou sua pequena mala de mão no compartimento superior e sentou-se na poltrona 3A, classe executiva. A janela, seu refúgio. A porta do avião se fechou com aquele baque surdo e final. O som que diz: agora vocês estão por conta própria. E foi nesse exato momento que a primeira faísca surgiu. Uma comissária de bordo de nome Sofia se aproximou. Ela tinha um sorriso profissional, mas seus olhos eram frios, vazios de qualquer empatia. Ela parou ao lado do assento dele, o tablet na mão, e disse em voz alta o suficiente para os passageiros ao redor ouvirem: Senhor, com licença. Acredito que haja um engano. O homem tirou os fones de ouvido. Perdão? A voz dela era cortante. Este assento, o 3A, está reservado para um passageiro prioritário. O seu bilhete indica o assento 24B, no fundo. Ela apontou com a caneta na direção da classe econômica, como quem aponta para um lugar sujo. O homem olhou para o cartão de embarque em seu celular, depois para ela. Com uma calma que parecia fora de lugar, ele disse: Não, aqui está correto. 3A, Cristiano Ronaldo. Ele não falou com arrogância, apenas constatou um fato. Um risinho abafado veio da poltrona ao lado. Sofia nem piscou. Senhor, por favor, não vamos criar problemas. Há muitos Ronaldos no mundo. O passageiro deste assento é um cliente diamante e ele não está aqui. O senhor precisa se dirigir ao seu lugar. A humilhação começou a ser servida como a primeira refeição de um longo e indigesto voo. Ele respirou fundo, visivelmente desconfortável com a atenção. Moça, eu sou o passageiro. Eu sou o Cristiano Ronaldo, o jogador. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns passageiros se viraram para olhar. O homem da poltrona ao lado, um executivo de terno caro, tirou o celular do bolso discretamente e começou a gravar. Sofia cruzou os braços. O sorriso profissional desapareceu, dando lugar a uma expressão de puro desdém. Ah, entendi. É um daqueles espertinhos. Acha que se falar o nome de alguém famoso vai conseguir um upgrade de graça? Ouça bem. Ela se inclinou, baixando a voz para um sussurro venenoso. Eu não tenho tempo para gracinhas. Ou o senhor vai para o 24B por bem, ou eu chamo a segurança do aeroporto e o senhor desembarca por mal. E acredite, a multa por perturbar um voo é bem mais cara que essa sua jaqueta. Cada palavra foi um tapa. A humilhação agora era pública, inegável. O homem no assento 3A, um dos atletas mais reconhecidos do planeta, estava sendo tratado como um indigente, um impostor. Ele olhou ao redor. Viu os olhares de zombaria, o celular gravando, a hostilidade no ar. Ele podia fazer um escândalo, podia gritar, podia mostrar a identidade, podia processar a companhia aérea e fazê-la pagar milhões. Mas ele não fez nada disso. Apenas um músculo em sua mandíbula se contraiu.
Ele assentiu lentamente, um sorriso quase imperceptível e terrivelmente triste no rosto. Tudo bem, ele disse, a voz baixa, mas firme. Sem problemas. Ele se levantou, pegou sua mala e, sob os olhares de todos, começou a longa caminhada da vergonha até o fundo do avião. Mas o que ninguém percebeu, o que câmera nenhuma capturou, foi o olhar que ele trocou com a comissária. Não era um olhar de raiva ou de derrota, era um olhar de reconhecimento, quase um aviso. E a verdadeira pergunta não era por que ele estava sendo humilhado, mas por que ele estava permitindo que aquilo acontecesse. A caminhada até o assento 24B foi como atravessar um corredor polonês de sussurros e olhares. Cada passo era pesado, cada metro percorrido parecia 1 quilômetro. As pessoas o observavam com uma mistura de pena e desprezo. Coitado, dizia o olhar de uma senhora. Bem feito, dizia o sorriso de outro. Ele não olhou para ninguém. Manteve o queixo erguido, a coluna reta. Era a dignidade de um rei caminhando para o exílio. O assento 24B era exatamente o que se esperava. No meio, espremido entre um homem corpulento que já roncava e uma jovem que mascava chiclete de boca aberta. Era o lugar do esquecimento, ao lado dos banheiros, onde o cheiro de desinfetante lutava uma batalha perdida contra outros odores. Ele se sentou, afundando na poltrona estreita. Aquele era o seu novo trono. O avião decolou, e a normalidade forçada de um voo comercial tentou se impor. O barulho dos motores, o aviso de apertar os cintos, o carrinho de bebidas começando seu lento percurso. Mas a tensão não se dissipou. Ela apenas mudou de forma, tornando-se mais densa, mais pessoal. O serviço de bordo começou. A comissária Sofia, a mesma que o humilhou, empurrava o carrinho com uma eficiência fria. Ao chegar na fileira 24, ela nem olhou para ele. Serviu o homem que roncava, serviu a jovem do chiclete. Quando chegou a vez dele, ela simplesmente passou reto. Ele apertou o botão de chamada. A luz acendeu, mas ela o ignorou. Ele apertou de novo. Nada. Depois de 5 minutos, ele apertou uma terceira vez. Finalmente ela se virou, caminhou até ele a passos lentos e perguntou com a voz carregada de impaciência. Sim? Ele foi educado. Eu gostaria de um copo d'água, por favor. Ela o encarou por um segundo, depois forçou um sorriso falso. Ah, claro. A celebridade está com sede. Ela se virou, pegou um copo de plástico, encheu de água e, ao entregá-lo, acidentalmente tropeçou. A água gelada encharcou a calça e a camisa dele. Oh, meu Deus, que desastrada! Ela exclamou, com uma atuação digna de um péssimo filme. Nenhuma tentativa de ajudar, nenhuma oferta de guardanapos. Apenas um olhar de satisfação mal disfarçado antes de se virar e continuar seu trabalho. Ele permaneceu imóvel, sentindo a água fria escorrer por sua pele. Ele não disse uma palavra, apenas fechou os olhos. Foi então que um menino, de uns 10 anos, que estava sentado na fileira da frente, se virou. O garoto tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele o reconhecera desde o início, mas estava com medo de falar. Agora, a coragem venceu o medo. Você é ele, não é? Sussurrou o menino. Você é o Cristiano. Antes que o menino pudesse falar mais alto, Cristiano levou o dedo indicador aos lábios num gesto universal de silêncio. Mas seu olhar não era de súplica, era um comando. Havia uma intensidade ali que assustou o garoto. Era como se dissesse: não se envolva. Você não entende o que está acontecendo aqui. O menino engoliu em seco e se virou para a frente, o coração batendo forte. O segredo agora pesava sobre ele. Ele era a única testemunha que sabia a verdade, preso entre a vontade de gritar por justiça e o medo daquele olhar. Ao mesmo tempo, o executivo que o filmara na classe executiva levantou-se e foi até a galley, o pequeno espaço onde a tripulação prepara as refeições. Ele e a comissária Sofia trocaram algumas palavras em voz baixa. Ele entregou a ela um pequeno envelope.
Ela o guardou no bolso do avental. Eles não sabiam, mas o menino da fileira da frente viu tudo pelo reflexo na janela escura. A humilhação, a água derramada, o pagamento secreto. Aquilo não era um acaso, não era um simples caso de grosseria, era um plano. Uma operação meticulosamente executada dentro de um avião em pleno voo. E o alvo, o homem mais famoso do mundo, continuava ali, sentado, encharcado e em silêncio. Ele não era uma vítima passiva, ele era um participante. A questão que pairava no ar, mais pesada que a própria aeronave, era: participante de quê? O voo prosseguia, um microcosmo de indiferença e crueldade suspensa no céu. A maioria dos passageiros já havia se esquecido do impostor do assento 3A. Estavam imersos em seus filmes, livros e conversas banais. A humilhação, para eles, fora apenas um breve entretenimento. Mas para Cristiano, o tempo passava de forma diferente. Cada minuto era uma prova de resistência, um exercício de controle mental que poucos conseguiriam suportar. O homem ao seu lado roncava ainda mais alto, e a cada solavanco da aeronave, sua cabeça pendia sobre o ombro de Cristiano. Do outro lado, a jovem mascava seu chiclete com um fervor que produzia estalos irritantes. Ele estava numa ilha de desconforto, cercado por um oceano de apatia. E então, o avião tremeu. Não foi uma turbulência comum, daquelas que fazem o estômago revirar por um segundo. Foi uma sacudida violenta, um solavanco que veio de baixo, como se uma mão gigante tivesse agarrado a fuselagem. Um grito agudo ecoou na cabine. As luzes piscaram e se apagaram por um instante, mergulhando todos numa escuridão aterrorizante. Quando voltaram, o caos estava instalado. O carrinho de bebidas tombou no corredor, espalhando latas, garrafas e gelo por toda parte. O aviso de apertar os cintos soou, mas a voz do piloto, tentando soar calma, tinha uma nota de urgência que traía o perigo. O pânico é contagioso. Ele se espalha mais rápido que fogo, transformando passageiros em uma massa de puro medo. Uma senhora idosa na fileira de trás chorava, incapaz de prender o cinto. Uma mãe tentava acalmar seu bebê que berrava, enquanto ela mesma tremia incontrolavelmente. As máscaras de oxigênio caíram, mas apenas parcialmente, balançando erraticamente sobre as cabeças, um símbolo macabro de um socorro que parecia falho. Foi nesse cenário de desespero que Cristiano se moveu. Não houve hesitação. Ele se soltou do cinto e, com uma agilidade que desafiava o espaço confinado, se inclinou sobre o assento de trás e, com mãos firmes e tranquilizadoras, prendeu o cinto da senhora idosa. Vai ficar tudo bem, ele disse, a voz calma e segura cortando o barulho do pânico. Apenas respire fundo. Ele se virou para a mãe com o bebê, pegou uma das máscaras de oxigênio e a ajustou corretamente no rosto dela. Coloque a sua primeiro, depois a dele. A senhora precisa estar bem para cuidar dele. Ele não era um atleta, ele era um líder. Suas ações eram precisas, econômicas, como se ele já tivesse vivido aquela situação antes. Sua calma era uma âncora no meio da tempestade. Mas nem todos viram heroísmo. Um homem visivelmente bêbado que estava perto do banheiro se levantou, cambaleando. Ei, você! Ele gritou, apontando para Cristiano. Senta aí! Tá querendo aparecer? Acha que é quem? Tá atrapalhando a tripulação! Ele tentou avançar pelo corredor, mas outro solavanco o desequilibrou. Ele caiu sobre uma passageira que gritou. A confusão se instalou. O executivo da classe executiva, o mesmo que filmara o início de tudo, pegou o celular novamente e começou a gravar a nova cena, mas agora com uma narração debochada. E o nosso herói anônimo ataca novamente, tentando salvar o mundo ou só querendo um lugar na janela? A câmera focou no rosto de Cristiano enquanto ele tentava ajudar o homem bêbado a se levantar. E foi aí que aconteceu. A luz de emergência, fria e branca, iluminou seu rosto perfeitamente. Não havia mais boné, não havia mais sombra. Era ele, inconfundível. Um silêncio estranho começou a se espalhar.
Uma onda de choque que se propagava mais rápido que o pânico. O garotinho da fileira da frente gritou: "É ele! Eu falei!" A comissária Sofia, que estava agarrada a uma poltrona, olhou para ele. Seu rosto perdeu toda a cor. Ficou branco como papel. O executivo parou de gravar, o sorriso irônico congelado em seus lábios. O avião inteiro, no meio de uma emergência real, prendeu a respiração. A identidade do homem humilhado foi revelada no pior momento possível. E agora, o perigo que vinha de fora da aeronave parecia pequeno comparado à explosão de vergonha, arrependimento e raiva que estava prestes a tomar conta de todos ali dentro. A turbulência sacudia o avião, mas era a alma de cada passageiro que estava sendo verdadeiramente abalada. A revelação caiu na cabine como uma bomba de silêncio. O caos da turbulência, os gritos, o choro do bebê, tudo foi subitamente abafado por uma única e esmagadora constatação. O homem que eles ridicularizaram, ignoraram e maltrataram era, de fato, Cristiano Ronaldo. O mundo deles, confinado naquele avião, virou de cabeça para baixo. Os rostos que antes expressavam zombaria agora se contorciam em máscaras de choque e vergonha. A passageira que murmurou: "Esses caras ricos acham que podem tudo", agora enfiava o rosto num livro, como se as páginas pudessem escondê-la. O executivo que filmava tudo guardou o celular no bolso com a pressa de quem esconde uma arma do crime. Ele não ousava mais encarar Cristiano. E Sofia, a comissária, estava paralisada. Seus olhos fixos nele, a boca entreaberta, o sangue drenado do rosto. A armadura de autoridade e desdém que ela vestia havia se despedaçado, revelando uma mulher pálida e apavorada. Em seu olhar não havia apenas arrependimento, havia medo. Um medo profundo, como o de alguém que não apenas cometeu um erro, mas quebrou uma regra fundamental de um jogo perigoso. A turbulência começou a diminuir. Os solavancos se tornaram mais suaves e a voz do comandante soou novamente, desta vez mais confiante, informando que haviam atravessado a zona de instabilidade. Mas a calma não retornou à cabine. A atmosfera estava mais pesada do que nunca, carregada com o peso do que havia sido feito. Cristiano não disse nada, apenas terminou de ajudar o homem bêbado, agora sóbrio pelo susto, a voltar para seu assento. Ele agia como se nada tivesse mudado, como se a revelação de sua identidade fosse um detalhe sem importância. E essa normalidade era o que mais chocava. Ele não exibia triunfo, não lançava olhares acusadores. Ele apenas voltou para seu assento apertado, o 24B, e sentou-se. Foi um ato de poder silencioso. Ao se sentar no lugar da humilhação, ele transformou a poltrona num trono e a classe econômica em sua corte. Todos os olhos estavam nele, esperando uma reação, uma palavra, uma explosão. E ela veio, mas não da forma que todos imaginavam. Após alguns minutos de silêncio absoluto, ele se levantou novamente. Com calma, caminhou pelo corredor, passando por todos os rostos constrangidos, e foi até a frente do avião. Ele falou em voz baixa com o chefe de cabine, que assentiu, os olhos cheios de um respeito recém-descoberto. O chefe de cabine entregou a ele o interfone usado para os anúncios. Cristiano segurou o aparelho, apertou o botão e sua voz, calma e sem emoção, preencheu cada centímetro do avião. Senhoras e senhores, com licença. Uma pausa. Ninguém respirava. Hoje, quando entrei neste avião, eu só queria uma coisa: ser um passageiro. Apenas mais um. E de certa forma eu consegui. Outra pausa, desta vez mais longa, mais pesada. Vocês me trataram como um desconhecido, e eu aprendi muito com isso. Aprendi que um assento melhor pode te dar mais espaço para as pernas, mas não te dá mais caráter. Aprendi que um uniforme pode te dar autoridade, mas não te dá o direito de humilhar. E aprendi, principalmente, que o respeito não deveria vir com um crachá de identificação. Ele não deveria depender de quantos seguidores você tem ou de quanto dinheiro há na sua conta. Ele olhou diretamente para Sofia, que encolheu sob o peso daquele olhar. O que aconteceu aqui hoje não foi sobre mim. Foi sobre nós.
sobre o que nos tornamos quando achamos que ninguém importante está olhando. Sua voz não era de raiva, era a voz de uma decepção profunda, a voz de um professor desapontado com sua turma. Espero que todos tenham uma boa viagem. Ele desligou o microfone, entregou de volta ao chefe de cabine e, sem olhar para mais ninguém, voltou para o seu assento 24B. O aplauso que se seguiu não foi unânime. Alguns passageiros, movidos pela culpa, aplaudiram timidamente. Outros choravam em silêncio. Mas havia também aqueles que permaneceram imóveis, os rostos fechados, talvez irritados por terem sido expostos, talvez sentindo que aquela lição de moral era, em si, uma forma de arrogância. O avião estava dividido. Cristiano não havia unido as pessoas com seu heroísmo. Ele as havia fraturado com sua verdade. E enquanto o avião se aproximava de seu destino, uma nova tensão começou a se formar. O que aconteceria quando aquelas portas se abrissem? A história terminaria ali, com uma lição aprendida. Ou era apenas o começo de algo muito maior e mais perigoso? O restante do voo foi uma longa e silenciosa penitência. Ninguém mais ousava falar alto. O som predominante era o zumbido dos motores e o farfalhar ocasional de uma revista sendo folheada sem interesse. A cabine, antes um palco de drama e humilhação, transformou-se numa espécie de santuário tenso, onde todos eram peregrinos envergonhados e o santo, sentado no assento 24B, permanecia em um silêncio impenetrável. As comissárias de bordo se moviam com um cuidado exagerado, oferecendo bebidas e lanches em sussurros, evitando a todo custo passar perto da fileira 24. A comissária Sofia desapareceu. Simplesmente sumiu. Foi vista entrando na cabine do piloto e não saiu mais. Um colega a substituiu no serviço, o rosto inexpressivo, recusando-se a responder a qualquer pergunta sobre o paradeiro dela. A ausência dela era um fantasma que assombrava o corredor. O executivo da classe executiva, que antes exibia um ar de superioridade, agora parecia um homem pequeno e assustado. Ele digitava freneticamente em seu celular, apagando mensagens, limpando arquivos, o suor brilhando em sua testa sob a luz fraca da cabine. Ele não estava apenas com vergonha, ele estava com medo, como um pequeno conspirador que vê o plano dar terrivelmente errado e sabe que o chefe vai cobrar a fatura. O aviso de pouso soou e um suspiro coletivo de alívio percorreu o avião. A provação estava chegando ao fim. Mas quando as rodas tocaram o solo com um solavanco, a sensação não foi de alívio, mas de apreensão. O que os esperava lá fora? O avião taxiou lentamente até o portão de desembarque. Cristiano permaneceu em seu assento, esperando que todos saíssem, uma cortesia que, naquele contexto, parecia um ato de poder supremo. Os passageiros desembarcavam em silêncio, um por um, evitando seu olhar. Era como se passassem por um detector de metais moral e todos soubessem que haviam falhado no teste. Ao chegar ao saguão do aeroporto, a cena era surreal. Não havia repórteres, não havia fotógrafos. Ninguém parecia saber do drama que ocorrera a 10.000 metros de altura. O mundo continuava seu curso normal, indiferente. Isso era ainda mais perturbador. A ausência de consequências imediatas tornava tudo mais sinistro. A história não havia vazado. Parecia ter sido contida, abafada. Cristiano foi um dos últimos a sair. Ele caminhava sem pressa, o boné novamente na cabeça, a mesma jaqueta preta. Ele não parecia um homem que acabara de passar por uma provação, mas sim um agente concluindo uma missão. Quando ele passou pelo portão, viu a cena que selou o destino daquela história. Dois homens altos, de ternos escuros e rostos impassíveis, esperavam ao lado. Não eram seguranças de aeroporto. Eles tinham a postura de agentes federais ou de uma organização muito mais discreta. Eles não olharam para Cristiano. Seus olhos estavam fixos na porta da cabine do piloto, de onde Sofia finalmente saiu, escoltada pelo comandante. Ela não usava mais o uniforme da companhia aérea. Vestia roupas civis e carregava uma pequena bolsa. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, mas seu olhar era de pura resignação.
Os dois homens se aproximaram dela, disseram algo que ninguém pôde ouvir e a levaram, um de cada lado, em direção a uma saída restrita. Ela não olhou para trás, simplesmente desapareceu, engolida pela estrutura do aeroporto, como se nunca tivesse existido. Cristiano observou a cena toda, sem expressão. O executivo, que também via a cena de longe, empalideceu e apressou o passo, misturando-se à multidão, desesperado para sumir. O garotinho, o único que sabia de tudo desde o início, correu até Cristiano. "O que vai acontecer com ela?" perguntou, a voz trêmula. Cristiano se agachou, ficou na altura do menino, e pela primeira vez, um traço de emoção cruzou seu rosto. Era algo parecido com tristeza. "Ela escolheu o lado errado de uma aposta, garoto", disse ele, a voz baixa. "Nesse jogo, não há segundo lugar." Ele colocou a mão no ombro do menino. "Esqueça o que você viu hoje. É melhor para você." Ele se levantou e continuou seu caminho, deixando o menino paralisado no meio do saguão. A humilhação, a turbulência, o discurso, tudo começou a parecer um teatro. Uma peça complexa e assustadora, onde todos eram atores, menos ele. Ele era o diretor. E a pergunta que ficava ecoando no ar não era mais sobre respeito, mas sobre poder. Que tipo de poder permitia que alguém orquestrasse um drama desses em pleno voo e fizesse uma pessoa desaparecer sem deixar rastros? A história poderia ter terminado ali, no saguão do aeroporto, com o desaparecimento de uma comissária e o silêncio pesado dos passageiros. Mas o verdadeiro final de uma história nunca é o ponto final, e sim o eco que ela deixa para trás. Nos dias que se seguiram, o silêncio se tornou ensurdecedor. Nenhuma notícia sobre o voo 714 apareceu na mídia, nenhum vídeo vazou. O executivo que filmou tudo deletou os arquivos, a memória de seu celular tão limpa quanto sua consciência jamais estaria. Os outros passageiros guardaram a história para si, seja por medo ou por vergonha, como um segredo sujo de família. O voo 714 tornou-se um voo fantasma, um evento que aconteceu, mas que oficialmente nunca existiu. E essa ausência de ruído era a prova final de que algo muito maior estava em jogo. Apenas um poder imenso, com tentáculos em companhias aéreas, segurança de aeroportos e talvez até na imprensa, poderia garantir um blackout tão completo. Isso nos força a olhar para trás e reinterpretar tudo, não como um incidente, mas como uma mensagem. Mas qual era a mensagem? E para quem? A primeira possibilidade, a mais sombria, é a do aviso. Talvez Cristiano Ronaldo não fosse o diretor da peça, mas o único espectador a quem ela se destinava. Imagine uma organização, um cartel, um poder rival, tão influente que poderia infiltrar agentes numa companhia aérea e orquestrar um ataque psicológico preciso. O objetivo não era feri-lo fisicamente, mas demonstrar seu alcance. A mensagem era clara: nós podemos chegar até você em qualquer lugar, a qualquer hora. Podemos transformá-lo de um ídolo global em um Zé Ninguém em questão de minutos. Podemos controlar a sua realidade, apagar pessoas da sua vida e silenciar qualquer testemunha. Hoje foi um copo d'água e uma humilhação. Amanhã pode ser outra coisa. Nesse cenário, a calma de Cristiano não era controle. Era a resignação de um homem que entende as regras de um jogo mortal. Ele não estava ensinando uma lição sobre respeito. Ele estava sobrevivendo, jogando seu papel para ganhar tempo, para entender quem estava do outro lado do tabuleiro. A segunda possibilidade, igualmente perturbadora, é a do teste. E se Cristiano não fosse o alvo, mas o executor? E se ele pertencesse a uma elite secreta, uma sociedade que opera nas sombras, e o voo 714 fosse sua prova final, sua iniciação? O objetivo seria testar sua capacidade de suportar a humilhação, de manter o controle sob pressão extrema, de manipular as emoções de uma multidão e, finalmente, de exercer poder absoluto sem deixar rastros. Cada passo foi calculado, a escolha de um voo comercial para provar sua capacidade de se misturar,
a hostilidade planejada da comissária, uma agente de baixo escalão, sacrificável, o caos, controlado da turbulência, e o discurso final, não uma lição de moral, mas uma demonstração de domínio psicológico. O desaparecimento de Sofia não foi uma punição, foi uma extração. A missão dela estava cumprida. Nessa teoria, o homem que conhecemos como um atleta genial é, na verdade, uma peça-chave numa engrenagem invisível que move o mundo. E o que vimos não foi um drama sobre respeito, mas um vislumbre assustador dessa máquina em funcionamento. E há uma terceira possibilidade, a mais complexa, a da arma. E se tudo o que aconteceu foi real, mas o desfecho foi uma aquisição, Cristiano foi de fato humilhado aleatoriamente. Mas sua reação, sua calma sobre-humana e sua capacidade de transformar a situação a seu favor chamaram a atenção de quem realmente importa. Os homens de terno no aeroporto não estavam lá por causa de Sofia, estavam lá por causa dele. Eles viram nele não uma vítima, mas um ativo. Um homem com aquele nível de autocontrole e influência era valioso demais para ser apenas um jogador de futebol. O desaparecimento de Sofia foi a primeira limpeza, o primeiro ato para recrutá-lo, mostrando a ele o tipo de poder que ele poderia ter ao seu lado. A mensagem que ele recebeu em seu celular dias depois, como alguns especulam, não era uma ameaça, mas um convite. Uma única frase: o mundo é um palco. Está na hora de parar de atuar e começar a dirigir. Nesse cenário, o voo 714 não foi um fim, nem um teste, mas um começo. O nascimento de algo novo. A transformação de um ídolo em algo muito mais poderoso e talvez muito mais perigoso. No final, não sabemos qual versão é a verdadeira. O voo 714 partiu com um jogador de futebol e pousou com um enigma. A única certeza é que naquele dia, dentro daquele tubo de metal suspenso entre o céu e a terra, um jogo terminou e outro, muito maior, começou. A camisa que ele vestia não era de um time, mas de um dos muitos lados de uma guerra que não vemos. E a pergunta que fica, ecoando no silêncio que se seguiu, é aterrorizante. Se isso é o que acontece com alguém tão visível como ele, o que acontece todos os dias em silêncio conosco, e quem está, de fato, pilotando o avião? Vamos ser sinceros. Essa história não termina com um abraço coletivo e uma lição de moral ensolarada. Se você, como eu, sentiu um calafrio na espinha em vez de um calor no coração, você entendeu a verdadeira mensagem. A história do voo 714 não é sobre um famoso sendo maltratado. Isso é apenas a isca, a casca superficial de uma fruta muito mais amarga e complexa. A verdadeira história é sobre poder, controle e a assustadora realidade de que o mundo não opera com as regras que nos ensinaram na escola. A primeira lição que salta aos olhos é a mais óbvia, mas também a mais cínica. O respeito na nossa sociedade raramente é um presente. Ele é uma transação. Ele é concedido com base em uma rápida avaliação de status, aparência e poder percebido. Enquanto Cristiano era o homem de jaqueta simples, ele era um ninguém. Merecia o fundo do avião, a água derramada, o desprezo. No momento em que a luz bateu em seu rosto e a identidade foi revelada, o respeito apareceu como mágica. Mas não era respeito, era medo. Medo das consequências, do processo, da exposição. E essa é a primeira liada dura que a vida nos dá. As pessoas não te respeitam por quem você é, mas pelo que você pode fazer com elas ou contra elas. É triste, é cruel, mas ignorar essa verdade é como entrar em um jogo de xadrez achando que todas as peças são peões. No entanto, a lição mais profunda e aplicável para nós, meros mortais que não somos ídolos globais, está na reação de Cristiano. E aqui, precisamos analisar com cuidado. A calma dele não era fraqueza, não era passividade, era uma arma. Em um mundo que nos incentiva a explodir, a postar nossa indignação, a lacrar em discussões, ele escolheu o silêncio. Mas não um silêncio de vítima, era um silêncio de observador, de predador. Ele estava coletando dados,
estava medindo cada personagem naquele palco improvisado, a comissária arrogante, o executivo covarde, o passageiro bêbado, o menino assustado. Cada insulto, cada olhar, cada cochicho era uma peça de informação. Na nossa vida, quantas vezes perdemos o controle? Em uma reunião de trabalho, onde uma ideia nossa é roubada. Em uma discussão familiar, onde palavras cruéis são ditas. No trânsito, com uma fechada agressiva, a nossa reação instintiva é revidar, gritar mais alto, bater a mão na mesa, buzinar. Mas o que isso realmente alcança? Apenas nos rebaixa ao nível do agressor e nos faz perder a nossa energia e o nosso foco. A história de Cristiano nos ensina que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em manter a calma quando todos ao seu redor estão perdendo a sua. É nesse silêncio estratégico que você consegue ver o jogo com clareza. Você para de ser uma peça e se torna o jogador. Você observa, entende as motivações, as fraquezas do outro, e só então, se necessário, você faz o seu movimento. Um movimento preciso, cirúrgico, que não vem da raiva, mas da inteligência. E isso nos leva à camada final da história, a mais assustadora e talvez a mais realista, a existência de um jogo invisível. As teorias sobre o final, o aviso, o teste, o recrutamento, nos lembram que as estruturas de poder do mundo real são muito mais complexas do que imaginamos. Existem jogos dentro de jogos, pessoas e organizações que operam com um conjunto de regras completamente diferente. E por que isso é uma lição para nós? Porque mesmo em nossa escala menor, isso também é verdade. Em toda empresa, existe a hierarquia oficial e a hierarquia real, a rede de influências e favores que realmente decide quem é promovido. Em todo círculo social, existem as regras não ditas de quem é aceito e quem é excluído. A lição não é se tornar paranoico, mas se tornar consciente. É desenvolver uma visão periférica para a vida. É parar de olhar apenas para o que está na sua frente e começar a perceber as correntes que se movem sob a superfície. Quem se beneficia com essa decisão? Por que essa pessoa está sendo subitamente simpática comigo? Qual é o verdadeiro objetivo por trás dessa nova política da empresa? Fazer essas perguntas não é ser negativo, é ser estratégico, é se proteger, é entender o tabuleiro em que você está jogando. Cristiano, no avião, não estava apenas sendo humilhado. Ele estava analisando o tabuleiro, tentando entender quem estava movendo as peças contra ele. Então, como aplicamos isso? Domine seu silêncio. Da próxima vez que for provocado ou se sentir injustiçado, experimente não reagir imediatamente. Respire fundo. Observe. Use o silêncio para pensar. A resposta que você dará um minuto depois, com a cabeça fria, será infinitamente mais poderosa do que o grito que você daria no calor do momento. Seu silêncio não é fraqueza, é tempo de processamento. É sua sala de guerra particular. Seja um antropólogo da sua própria vida. Comece a observar as pessoas e os sistemas ao seu redor como um cientista. Mapeie as redes de poder no seu trabalho. Entenda as dinâmicas não ditas na sua família, não para manipular, mas para navegar com mais inteligência e segurança. Saber onde estão as zonas de turbulência te ajuda a evitá-las ou a se preparar para elas. Seu valor é demonstrado, não declarado. Cristiano não precisou gritar: "Eu sou rico, eu sou famoso!" Ele demonstrou seu valor através de suas ações. A calma, a ajuda durante a turbulência, a firmeza de seu discurso. Na sua vida, pare de tentar convencer as pessoas do seu valor. Demonstre-o. Seja competente, seja confiável, seja a pessoa que resolve problemas em vez de criá-los. O reconhecimento, assim como o respeito, será uma consequência natural, não um objetivo desesperado. A história do voo 714 é um espelho desconfortável. Ela nos mostra um mundo onde a dignidade é frágil e o poder é tudo. Mas, em vez de nos deixar desesperançosos,
Ela nos oferece um manual de sobrevivência. Ela nos ensina que, mesmo que não possamos controlar o jogo, podemos controlar como jogamos. E às vezes, a jogada mais inteligente, o verdadeiro cheque-mate, é simplesmente ficar em silêncio, observar e esperar o momento certo para mover sua peça. O mundo pode ser um palco, como diz a teoria final, mas ninguém disse que você precisa ser apenas mais uma marionete. Essa história mexe com a gente, não é? Ela nos tira do piloto automático e nos força a questionar tudo. O que é respeito, o que é poder, e qual é o nosso verdadeiro lugar nesse tabuleiro complexo que chamamos de vida. Ela nos lembra que por trás de cada rosto, de cada uniforme, de cada situação, existe uma história muito mais profunda. E se essa reflexão te tocou de alguma forma, se ela acendeu uma luz na sua mente ou te fez pensar sobre as coisas de um jeito diferente, eu te peço para não deixar essa energia morrer aqui. Vamos transformar essa inquietação em uma conversa, em uma comunidade de pessoas que se recusam a olhar apenas para a superfície. Primeiro, se essa mensagem fez sentido para você, clique no botão de curtir. Ao fazer isso, você não está apenas dizendo que gostou do vídeo, mas está enviando um sinal para o algoritmo de que conversas como essa são importantes e precisam ser mostradas para mais pessoas. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo ou familiar que você sabe que vai entender a profundidade dessa história. Mande para alguém que talvez precise ouvir que o silêncio também pode ser uma arma poderosa. Vamos espalhar essa semente da consciência. Terceiro, e mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Este não é apenas mais um canal de histórias, é um espaço para a gente questionar, desconstruir e entender as forças invisíveis que moldam nossas vidas. E eu prometo te trazer mais conteúdo que te faça pensar. E por último, eu quero ouvir a sua voz. A sua perspectiva é a peça que falta neste quebra-cabeça. Desça até os comentários e me responda com sinceridade. Qual das três teorias sobre o final da história mais ressoou com você? A do aviso, a do teste ou a do recrutamento? E por quê? Não existe resposta certa ou errada. Eu quero saber como você enxerga o mundo. Vamos usar os comentários para construir a maior e mais inteligente discussão que a internet já viu. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, o mundo é um palco, mas o roteiro da sua vida, quem escreve é você. Até a próxima.